Oi, eu sou a Sharon e quero contar a vocês o que tive que passar por causa da minha aparência. Quando criança, eu não era diferente das outras garotas. E isso era estranho, afinal, minha mãe era uma supermodelo. Mas quando fiz 13 anos, meu corpo finalmente começou a mudar. Os meninos me olhavam com interesse e as meninas com inveja. Com 16 anos, eu tinha me tornado uma verdadeira beldade, assim como minha mãe. No começo, eu tentava me esconder, mas um dia eu senti tanto calor com meu suéter que tive que tirá-lo e fiquei com uma blusa justa. Tentei me encolher e cobrir com os braços para não chamar a atenção, mas era difícil esconder algo assim. A certa altura, vi meus colegas me olhando com curiosidade e me encolhi ainda mais na cadeira. Mas então, comecei a receber uma tonelada de DMs. Os meninos me convidavam para ir a café e cinemas ou apenas passear. Até mesmo o nosso jovem professor de física, que nunca havia prestado muita atenção em mim, de repente começou a me elogiar e a sorrir muito. Era tudo muito agradável. Certo dia, eu estava quase indo para casa, me sentindo feliz, quando meu colega de classe Bill veio até mim. Sharon, vamos fazer um projeto de anatomia juntos? E quanto a Kate? Você é namorado dela. Ela decidiu fazer dupla com a amiga dela. Eu prometi ao Bill que pensaria nisso. Eu não queria separá-los nem mesmo por acidente. Mas a Kate, de repente, interrompeu meus pensamentos. Se eu te vir ao lado do Bill novamente, vou arrancar seus cabelos. Foi ele quem veio até mim. Espero que você não seja boba e estejamos entendidas. Suas ameaças não vão funcionar comigo. Sai da frente! Eu não gostava do Bill, mas decidi fazer de tudo para roubá-lo da Kate. Ela não deveria ter me ameaçado. Eu precisava de um bom plano. Mas em casa, mamãe não me deu tempo para pensar. Sharon, quero fazer uma faxina na casa hoje. Enquanto estou na cozinha, dê uma olhada nos armários e jogue fora tudo que for lixo. Eu odiava a faxina. Eu me joguei no chão e, suspirando, comecei a olhar as coisas nas prateleiras de baixo. De repente, me deparei com algo preto e brilhante. Tirei a peça dos guarda-roupas e fiquei tão atordoada que até parei de respirar. Era uma fantasia de látex. Minha mãe deve ter usado quando era jovem. Experimentei e fiquei tão admirada que quase beijei o espelho. A roupa me serviu perfeitamente e ressaltou meu corpo. O plano para conquistar o Bill nasceu sozinho. Na manhã seguinte, levei a fantasia comigo para a escola e a vesti no banheiro. As caras das meninas eram impagáveis. Elas franziram a testa, olharam para mim e fofocaram. E elas definitivamente tinham algo pelo que me odiar. Os caras pareciam ter enlouquecido naquele dia. E eu percebi o superpoder que meus pais me deram. Eu gostava de ser uma verdadeira estrela. Um dos meninos fez uma prova para mim. Outro carregou minha mochila pesada com livros o dia todo. E o terceiro se ofereceu para promover minha página no Instagram em um blog famoso. Durante o intervalo, eles me cercaram e começaram a fazer piadas e brincadeiras, tentando me fazer rir. Eu apenas sorri um pouco para não ofender ninguém e esperei pelo Bill. Ele havia pulado as primeiras aulas, como sempre. Quando ele finalmente apareceu, me sentei em sua mesa e disse: "Eu topo fazer o projeto com você. Para onde vamos depois da escola? Para a sua casa ou para a minha?" "Ah, ótimo! Vamos para a minha casa, posso te oferecer algo delicioso." Kate pulou da sua cadeira e saiu da sala de aula, batendo a porta com força. Isso era exatamente o que eu queria. Bill e eu saímos da escola juntos. Quando chegamos em sua casa, Bill imediatamente me ofereceu biscoitos que ele mesmo havia feito e começou a contar histórias engraçadas de sua infância. O Bill era muito engraçado. Por que eu não percebi isso antes? Passamos a tarde inteira conversando em seu quarto e depois jogamos videogame. Nós nem sequer começamos o projeto. Voltei para casa feliz e apaixonada. No dia seguinte, acordei com um sorriso. E não apenas por causa do Bill. Era meu aniversário. Mamãe fez meus sanduíches de salmão favoritos no café da manhã e me contou as novidades. "Querida, papai e eu temos que ir trabalhar em outra cidade amanhã. Você ficará sozinha em casa à noite." Fiz uma cara de triste, mas assim que saí da escola, comecei a sorrir. Afinal, agora eu poderia dar uma festa de aniversário. Na escola, convidei todos para irem à minha casa. E então aconteceu uma coisa incrível. Os meninos começaram a me dar presentes um após o outro. Em menos de meio-dia, uma pilha de caixas com laços coloridos apareceu na minha mesa. Mas eu estava esperando por um presente do Bill mais do que qualquer outra coisa. Como sempre, ele apareceu apenas para a terceira aula. "Parabéns, Sharon."
isso é pra você. Abri a caixa e vi um Apple Watch. Eu nunca sonhei em ter algo assim. Eu gritei de alegria, beijei Bill na bochecha e vi a Kate enxugando as lágrimas com um guardanapo. Mas não senti pena dela, afinal, ela mesma havia declarado guerra contra mim. Bill me ajudou a carregar os presentes até em casa. Entrei e imediatamente chamei meus pais para compartilhar minha alegria com eles. Mas minha mãe olhou para mim com seriedade. Devolva este relógio imediatamente. Uma garota decente não deveria aceitar presentes tão caros. Mas mãe, o relógio é tão legal, olha só. Se você quer tanto um Apple Watch, papai e eu te daremos um de Natal. Mas você tem que devolver isso ao seu colega. Bem, não havia nada que eu pudesse fazer. No dia seguinte, eu tive que devolver o presente do Bill. Foi uma pena ter que abrir mão de um gadget tão legal. A única coisa que me animou era meu plano de dar uma festa de arromba mais tarde naquele dia. Assim que meus pais saíram, os convidados começaram a chegar. Tudo começou muito bem. Os meninos vinham constantemente até mim, e o Bill me convidava para todas as danças. A certa altura, fui ao banheiro, e quando voltei, vi a Kate ao lado do Bill. Ela parecia tão patética que decidi intervir. O que está acontecendo aqui? Estou explicando para Kate que tudo acabou entre nós, mas ela simplesmente não quer ir embora. Eu te odeio, eu odeio vocês dois! Kate começou a chorar e fugiu. Bill deu um suspiro de alívio. Finalmente! Achei que nunca iria me livrar dela. Bill me chamou para o bar onde outros caras já estavam esperando por nós. E eu rapidamente esqueci da Kate. Meus colegas de classe continuavam me dando coquetéis enquanto as outras garotas estavam entediadas na piscina. No final, elas se cansaram disso e foram embora. E eu fiquei sozinha com os caras. Foi a melhor noite da minha vida. Eu me diverti com meus colegas de classe e tirei selfies com o Bill. Não sei quanto tempo se passou quando a música parou de repente. Isso me deixa com raiva. Ei, ligue de novo, essa é minha música favorita. Foi quando eu ouvi a voz da minha mãe. Sharon, entre agora! E peço a vocês, rapazes, que vão embora. A festa acabou. Os meninos saíram e eu fui para a sala. Me sentei no sofá e comecei a inventar desculpas. Mas eu não conseguia me concentrar. Meus olhos estavam fechando e eu desmaiei. Minha mãe me acordou de manhã. Ela me entregou um copo de água com limão e depois que bebi me mostrou um vídeo. Nele, Bill e eu estávamos dançando ao som dos assobios dos outros meninos. Mas de onde você tirou isso? E por que você voltou tão cedo? A mãe da Kate me enviou este vídeo e imediatamente corremos para casa. Papai e eu não nos importamos com festas, mas isso, Sharon, porque só haviam meninos lá. Também haviam meninas na festa, mas elas foram embora. Não é como se eu pudesse dizer ao resto dos convidados que fossem embora também. Seu pai e eu tomamos uma decisão. Vamos te transferir de escola. Implorei a minha mãe para não fazer isso porque eu tinha acabado de me tornar popular, mas ela foi inflexível. E tudo por causa da Kate. Me denunciar para os meus pais era um golpe muito baixo, mesmo como vingança. Passei o dia todo chorando no quarto e acordei na manhã seguinte com o rosto inchado. Eu não podia ir para a escola assim, então decidi me arrumar rapidamente. Eu apliquei adesivos faciais, fiz uma massagem, passei maquiagem. Para encurtar a história, eu estava bastante satisfeita comigo mesma. Saí de casa e tentei me animar. Afinal, na minha antiga escola, rapidamente consegui fãs. Com minha aparência, seria fácil repetir esse sucesso. Antes de entrar na sala de aula, eu me endireitei, arrumei o cabelo e entrei com segurança. Mas então vi que havia apenas meninas atrás das carteiras. Eu não conseguia pensar em uma punição pior. Fui transferida para uma escola só de garotas. Naquele dia em diante, minha vida se transformou em um inferno. Minhas novas colegas não eram exatamente lindas. Assim que me sentei à minha mesa, elas olharam para mim e começaram a sussurrar uma com as outras. Passei o dia todo tentando fazer pelo menos uma amiga, mas quando me sentei com as meninas no refeitório, elas pegaram suas bandejas e foram para outra mesa. Comecei a sentir falta dos meus antigos colegas de classe, principalmente do Bill, mas ele desapareceu e eu não sou do tipo que corre atrás. Uma semana passou voando e meu relacionamento com minhas colegas foi piorando cada vez mais. Eu não entendia por que elas me odiavam tanto, até que aconteceu algo. Naquele dia, as aulas terminaram mais cedo do que de costume e eu estava feliz guardando meus livros na bolsa.
De repente, toquei algo viscoso. Eu gritei, puxei minha mão para trás e joguei tudo na mesa. Imagine só, insetos mortos caíram da minha bolsa. Gritei e cobri meu rosto com as mãos. As garotas se dobraram de rir. Uma delas disse com um sorriso malicioso: "Isso foi pela Kate, minha prima." Ter sido transferida para outra escola claramente não era suficiente para Kate. Ela decidiu se vingar ainda mais e reclamou com sua prima, que então disse a todas as outras garotas que eu havia roubado o namorado de alguém. Voltei para casa em lágrimas. Assim que meus pais voltaram do trabalho, comecei a implorar: "Por favor, me deixem voltar para minha antiga escola. As meninas não me deixam estudar em paz." Mas meus pais imediatamente disseram não. Minha mãe disse que eu precisava aprender a ser uma boa amiga, não só para os rapazes, mas também para as meninas. Passei a semana seguinte tentando conversar com as minhas colegas e até ajudei uma delas durante uma prova, mas elas continuavam fingindo que eu não existia. Eu me sentia uma pária e realmente sentia falta da minha antiga escola. Um dia, eu me tranquei no banheiro depois das aulas. Quebrei meu iPhone, cortei meus fones de ouvido e livros. Não se preocupe, eu não fiquei louca. Foi apenas a única maneira que eu encontrei de convencer meus pais a me tirarem daquele inferno. Voltei para casa com um rímel borrado e, em meio a lágrimas e soluços, contei uma história triste. "Essas meninas me odeiam. Veja o que elas fizeram com minhas coisas." Mamãe empalideceu, pegou o telefone e começou a ligar para alguém. Não era bem a reação que eu esperava. Eu juntei minhas mãos suplicante e disse: "Não ligue para a diretora, por favor. Isso só vai piorar as coisas. Todo mundo já me odeia. Por favor, mãe." Mamãe desligou. Conversamos por horas. Fiz o papel de vítima o melhor que pude e finalmente convenci meus pais a me deixarem voltar para minha antiga escola. Ao mesmo tempo, eles me fizeram prometer que eu me comportaria e nunca mais ficaria sozinha com garotos. Na manhã seguinte, corri para minha escola favorita, onde meus fãs e Bill estavam esperando por mim. E então, eu finalmente o vi. Bill estava esparramado na grama, perto da escola, com seus fones de ouvido. Eu fui em direção a ele, mas a Kate chegou antes de mim. Ela se sentou ao lado do Bill e o beijou. Fiquei chocada. Eu fiquei fora por 15 dias e o Bill já tinha se esquecido de mim e voltado a namorar com aquela Kate desagradável. Decidi não me aproximar do casal e fui com confiança para a sala. No entanto, quando entrei, ninguém olhou na minha direção. Todos os caras estavam reunidos em torno de uma mesa. Empurrei os cotovelos e vi uma nova garota. Ela sorriu e estendeu a mão para mim. "Oi, eu sou a Mari. Você é nova aqui também?" Não, estudo aqui há muito tempo." Mari era uma verdadeira beldade. Para ser honesta, o corpo e as feições dela eram ainda melhores que as minhas. Era muito difícil competir com ela pela atenção dos meninos. Mas tentei mesmo assim. Cheguei a um ponto em que comecei a piscar para os nerds. Mas até eles não deram a mínima para mim. Foi um fracasso total. Comparada a Mari, eu era absolutamente comum e não havia nada que pudesse fazer a respeito. Voltei para casa, caí na cama e comecei a chorar. Mamãe imediatamente correu para o meu quarto e começou a perguntar o que havia acontecido. Eu contei a ela toda a verdade. "Bem, não chore. Provavelmente foi para o seu melhor." Fiquei tão surpresa que até parei de chorar e apenas olhei para ela. "O que há de bom nisso?" Então, mamãe me contou sua história. Quando eu era jovem, era uma garota atraente, assim como você. E é claro, haviam muitos meninos caindo em cima de mim. Em uma das festas, eu estava em uma sala com alguns caras. Quando começamos a jogar Twister, eles estavam constantemente tentando me tocar ou me beliscar. No final, eu não aguentei e estava prestes a ir embora. Mas eles não queriam me deixar ir. Fiquei muito assustada e comecei a pedir ajuda. Foi quando seu pai entrou na sala e me salvou. É assustador imaginar o que poderia ter acontecido se ele não estivesse lá. É por isso que estamos tão preocupados com você, Sharon. Não queremos que algo assim aconteça. Eu fiquei inquieta. Isso realmente poderia ter acontecido comigo. E eu não tinha certeza se o Bill teria me ajudado como meu pai ajudou minha mãe. Eu prometi não sair mais com garotos, mas tem um problema, eu realmente gosto de ser popular, pelo menos na escola. Você acha que eu deveria brigar com a garota pela atenção dos caras? Ou deveria esquecer isso e levar uma vida normal?